Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você esta mensagem de fé que está escrita aqui no livro de Gálatas, aonde Deus nos ensina como nós devemos nos comportar diante dele e diante das pessoas, porque o desejo de Deus é que nós venhamos dar testemunho dele nessa terra, venhamos ser testemunho dele. Então, por isso, ele nos deixa bem claro o que está escrito aqui na palavra dele. Ele diz, Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: exortação a viver segundo o Espírito. Ele diz, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então veja só, o próprio Deus deixou bem claro, o próprio Senhor Jesus deixa bem claro para nós aqui, que existe uma luta travada na vida de todo ser humano, e principalmente na vida do cristão, que conhece a verdade, que já se batizou, na vida do cristão que vive praticando a palavra de Deus. Ele diz, andai no Espírito e vivei no Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver com o pensamento conectado com Deus 24 horas por dia. É estar em santidade, em comunhão com Deus, é estar em espírito com Ele, é estar ligado lá no alto, orando, vigiando, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra e se desviando do mal. Quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, jamais dá lugar a viver, a fazer a vontade da carne. Jamais dará lugar ao pecado. E ele diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O Espírito é aqui, a mente, a nossa mente. A carne é o coração. O coração se inclina para as coisas da carne, a mente se inclina para as coisas de Deus. E existe essa luta travada 24 horas por dia, todos os dias, a todo momento, a todo instante. E um não se opõe ao outro, se opõe um ao outro, para que nenhum faça o que quer. E ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, que é o Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne? O adultério, a fornicação, morar junto, viver junto. O que é o adultério? O adultério é a pessoa que mantém relações fora do casamento ou antes de se casar. Impureza. O que é uma pessoa impura? A pessoa impura é aquela que se suja com as coisas desse mundo, com o pecado, com os erros, com a mentira, com tudo que não presta. Ele diz, lascívia, idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você venera como um Deus, seja pessoa ou algo, ou objeto. Feitiçaria. O que é feitiçaria? É a pessoa que vive buscando
que vive buscando os conhecimentos das forças ocultas, vive buscando a feitiçaria, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, a pessoa que vive buscando os búzios, jogo de baralhos, simpatias, a feitiçaria, inimizades, é a pessoa que não se dá bem com ninguém. Com todos ela arruma contenda, arruma brigas, contendas, ciúmes. Que ciúmes são esses? É o ciúme doentio, que não tem controle, o ciúme possessivo. Iras, a pessoa que vive irada, 24 horas por dia, que vive brigando, discutindo. Pelejas, a mesma coisa. Dissensões, discussões, heresias, invejas, pessoas que têm invejas, homicídio, bebedices, a pessoa que vive bebendo, se entrega aos vícios, glotonárias, a pessoa que tudo que ela se alimenta é em excesso, chega até a passar mal. E Deus fala: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais antecipadamente vos declaro, como tal bem, já antes que vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que cometem essas práticas. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice e glotonárias. Os que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Ou seja, os que praticam essas coisas que eu acabei de anunciar aqui, meu amigo, esses não alcançarão o direito à salvação. Vamos à segunda parte, diz assim: mas o fruto do Espírito quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos da pessoa que verdadeiramente ele é de Deus? A pessoa que tem o Espírito de Deus. Os frutos dela são: primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito e andarmos também em Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quer dizer, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós cumprir ao que Deus nos ordena, meu amigo, com certeza nós vamos alcançar o amor de Deus. Porque, como está escrito, os frutos do Espírito é amor, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, aquele que ama ao seu próximo como a si mesmo, bondade, gozo. A pessoa tem paz, tem gozo dentro de si em fazer a vontade de Deus, em amar o seu próximo. A pessoa tem paz. Pode o mundo estar de cabeça para baixo, mas ele tem paz dentro de si. Longanimidade. O que é uma pessoa longânima? Longanimidade é a pessoa que se dispõe a fazer, ajudar aqueles que necessitam. Bondade, fé, mansidão. Uma pessoa mansa
é a pessoa que tem equilíbrio de suas emoções. A pessoa que, quando se depara com situações adversas, ele age de uma forma que venha dar testemunho diante de Deus. Temperança, olha só. Temperança. A pessoa, ela tem um temperamento equilibrado. E ele diz: contra estas coisas não há condenação. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, aquele que aceitou ao Senhor Jesus Cristo, este mortificou as suas ignorâncias, as suas estupidezes, o seu pecado, o seu velho homem, a sua velha mulher, a sua velha natureza pecaminosa. Esses mortificaram a velha criatura pecaminosa. E ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se nós vivemos na fé, se nós vivemos em espírito, procuramos andar também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Quer dizer, em nós não pode haver cobiça, não pode haver espírito de inveja, não pode haver espírito divisor, de cobiça, espírito de divisão. Temos que andar de acordo com o que está escrito na palavra do nosso Deus. Então, meu amigo, aqui está a lista de quem vai entrar no reino do céu e aqueles que não vão entrar. Está aqui a lista para a pessoa ler ou ouvir e ficar por dentro de toda a verdade. Está no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.